dia 1º de abril, entra em vigor o novo plano de convivência no estado de Pernambuco. Atividades econômicas vão poder reabrir das 10 da manhã às 8 da noite, nos dias de semana. E das 9 da manhã às 5 da tarde, sábados e domingos e feriados. E a gente vai tirar algumas dúvidas sobre este assunto. Vou conversar com Ana Paula Vilaça, que é secretária executiva de Desenvolvimento Econômico do estado de Pernambuco. Secretária, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Importante demais esse momento, né, para a gente esclarecer algumas dúvidas, né? A gente vai passar para uma nova etapa, um momento de retomada de algumas atividades sociais e econômicas, mas os cuidados devem permanecer. Até o dia 31 de março permanecem as medidas mais restritivas. O governo de Pernambuco faz esse apelo à população para não sair de casa, para evitar aglomeração, para usar a máscara da forma correta, fazer a higienização das mãos. Então, a gente faz esse isolamento social mais rígido até o dia 31 de março. E a partir do dia 1º de abril, a gente começa com um novo plano de convivência com a Covid-19, lembrando sempre que a gente ainda continua numa fase crítica dessa pandemia, que todos os cuidados, que o comportamento das pessoas é que vai ser o diferencial de como a gente vai evoluir nos casos, na ocupação de leitos de UTI. Secretária, quais seriam essas regras, né? Porque vai voltar o comércio de rua, shopping center, né? Esses estabelecimentos, como poderão receber os clientes? A gente tem regra específica para cada tipo de atividade, cada tipo de comércio. Os protocolos foram feitos ano passado com a equipe do governo de Pernambuco e com os diversos setores e segmentos envolvidos. Então, tudo vai voltar, mas com limitação de capacidade de pessoas, com redução de horário, porque essa retomada ela tem que ser gradual. Não é uma liberação geral com a capacidade total de carga, com horário pleno de funcionamento. A gente precisa ter muita cautela nesse momento e o comportamento dos clientes, dos usuários, bem como dos comerciantes, dos prestadores de serviços, no cumprimento dos protocolos vai ser fundamental. Então, a gente tem regra para cada setor, com a capacidade de pessoas menor, pelo menos nesse início, nesse retorno gradual das atividades. Então, a gente tem regra por tamanho do espaço, a gente tem limite máximo de pessoas, a gente tem horário diferenciado para as atividades. Tudo isso está no decreto e nos protocolos específicos. Então, a gente faz um apelo à população que continuem tomando cuidado, que o nosso comportamento, que o uso da máscara vai ser o diferencial de como a gente vai evoluir para novas etapas ou retroceder, se for o caso. No caso, a reabertura, né, esses novos protocolos de convivência, começam dia 1º, exatamente um dia antes da Sexta-feira Santa, né? Estamos nesse momento especial. Sobre as igrejas, né, os cultos, como é que essas igrejas poderão funcionar, secretária? De modo geral, o comércio e serviço, como você bem colocou, vai funcionar das 10 da manhã até as 20 horas durante a semana e nos finais de semana de 9 às 17. No caso das igrejas, a gente fez uma exceção, elas poderão funcionar, abrir igrejas, templos, locais de culto e oração a partir das 5 da manhã, finalizando durante a semana às 20 horas e nos finais de semana e feriados às 17 horas. Então, elas poderão receber os fiéis, poderão receber as pessoas presencialmente a partir das 5 horas da manhã, mas com limitação. Então, é 30% da capacidade ou no máximo 100 pessoas, o que for menor. Então, esse cuidado dos pastores, dos padres, para cumprir esse protocolo, cumprir esse regramento, ele é fundamental. Vamos viver esse novo momento exatamente uma hora de feriado, né? Sexta-feira Santa. Aí as praias, os parques, como é que ficariam as restrições? Por exemplo, barraqueiros de praia, quiosques no calçadão. Como é que fica essa situação, secretária? A praia, os parques também vão ser reabertos de forma gradual e com muita cautela. Então, as praias, por exemplo, poderão ser utilizadas para a prática de atividades físicas individuais, uma corrida, uma caminhada, um passeio. O banho de mar está liberado, mas não é permitido nem a comercialização, nem o consumo de comidas, bebidas, uso de guarda-sol, de cadeira,
Nada disso está liberado nesse primeiro momento. A gente está tentando evitar que as pessoas parem, aglomerem, vire aquela roda de conversa, da comida, da bebida, nesse primeiro momento. Então, a gente vai fazer uso da praia, do parque, da praça, para passear, para caminhar, para praticar uma atividade física individual, mas sem a comercialização de produtos de bebida, de comida, de produtos diversos nesses locais. Além disso, os quiosques do calçadão, no caso da Orla de Boa Viagem, poderão funcionar seguindo o mesmo horário, os mesmos protocolos de bares, de restaurantes e lanchonetes. Ou seja, as pessoas terão que consumir no local, não podem levar a comida e a bebida até a faixa de areia. Então, secretária, os quiosques vão funcionar, mas com as mesmas regras dos bares e restaurantes, e não vai ter barraca na praia. Não, nesse primeiro momento, a gente não pode ter nada na faixa de areia. Não pode ter guarda-sol, não pode ter cadeira, não pode ter o consumo. Nem as pessoas podem levar o seu cooler, levar a sua cervejinha. Isso não está liberado nesse primeiro momento. A gente não quer que fique como um ponto de parada, um ponto de aglomeração, formar aquelas rodas de conversa. Nesse primeiro momento. Então, eu sei que a praia é um programa de lazer muito legal para o pernambucano, para os turistas, principalmente no feriadão, mas se a gente não tomar os cuidados necessários, se a gente não obedecer às regras, vai ter uma fiscalização intensa das prefeituras, do governo de Pernambuco, para coibir essas práticas, e a gente pede essa compreensão e esse comprometimento da população. Muita pergunta chegando, por exemplo, a questão dos bares e restaurantes, secretária. Pessoal artista, né? Vai poder voltar o barzinho, violão, tem música ou não pode ter música? Nesse primeiro momento, como eu falei, é uma retomada gradual. Então, nesse primeiro momento, ainda não é permitido show nem música ao vivo, somente a música ambiente, né? O som ambiente. Então, a gente quer ir sentindo à medida que vamos evoluindo no comportamento, né, dos próprios comerciantes, dos donos de bares e restaurantes, dos prestadores de serviços, no cumprimento dos protocolos e principalmente da população. Então, à medida que os números da saúde indicarem uma melhora e que as pessoas estejam, né, se comprometendo ao cumprimento de todas as regras, a gente vai flexibilizando novas atividades, novos usos e vai permitindo, assim, né, que os artistas se apresentem, por exemplo, mas nesse primeiro momento a gente tem que voltar com muita cautela e com algumas restrições mais severas ainda. E a questão do turismo, né? A questão dos hotéis aqui de Pernambuco, até mesmo o turismo interno mesmo, que às vezes a pessoa sai daqui, vai para Gravatá ou vai para Porto de Galinhas, né? Tamandaré. Como é que é a regra para os hotéis nesse momento, secretário? Os hotéis, eles estão liberados, né? Então, os hotéis podem funcionar, né, com atividades voltadas para os hóspedes. Então, o bar, o restaurante, a academia, a piscina vai estar liberado para os hóspedes com uma redução na ocupação, né? Então, até 70% de ocupação nos hotéis. E, principalmente, a gente pede que as pessoas tenham a consciência, né? Tomar um banho de mar, mas não aglomere, não demore nesse local, não interaja com pessoas desconhecidas, né? Somente a família, né, faça esse grupo, né? Então, a gente pede que as pessoas tenham esse cuidado, que façam uso, mas com moderação, com cautela, usando a máscara o tempo inteiro, fazendo a higienização das mãos, respeitando o distanciamento social. E, por ser um feriadão, esses cuidados têm que ser redobrados. Então, quem for para Gravatá, para Porto de Galinhas, não façam aglomeração. A fiscalização vai ser intensa e a gente pede a contribuição das pessoas nesse sentido. A questão de atividade física, mais relacionada ao esporte coletivo, né? Amador. Aquele joguinho de futebol, que tem muito campinho society e tal, ou a pelada mesmo, campinho de bairro. Isso vai ser permitido nesse momento, secretário? Nesse primeiro momento ainda não está liberado. O que a gente está liberando são as atividades de alto rendimento, né? Aquelas competições, aquelas atividades, aquelas práticas profissionais e as academias.
para o exercício individual. Então, a corrida, a caminhada na praia, no parque, na praça, isso está liberado. A academia de musculação está liberada, mas nenhuma atividade coletiva, seja esportiva, seja de lazer, aquela peladinha no final de semana, num campinho perto de casa, isso ainda não está liberado nesse primeiro momento. Como eu disse, a gente vai acompanhando os números e aos poucos a gente vai liberando novas atividades. Bom, secretário, eu teria uma pergunta aqui para fazer, porque a gente está na segunda-feira, essas medidas de flexibilização vão começar na quinta. Existe a possibilidade de repente, o governo do estado resolver não flexibilizar por conta dos números que estão aumentando? A gente acompanha isso em tempo real. O governo de Pernambuco vem tomando medidas restritivas há mais de 2 meses, então nós tivemos restrições nos finais de semana, restrição de horário durante a semana, tivemos agora esse período de quase 15 dias, né, de medidas mais rígidas, né, bem restritivas, e a gente vai acompanhando os números da saúde em tempo real. Então a gente acredita que quinta-feira a gente vai executar esse planejamento, com a retomada de algumas atividades sociais e econômicas, seguindo os protocolos. Então, não é liberou geral, a gente não está permitindo tudo de qualquer jeito, não. A gente está seguindo protocolos, a gente está com capacidade de carga reduzida, a gente está com horário reduzido para que essa retomada seja gradual. Então, a gente acredita, né, que até quinta-feira a gente consegue sim executar esse plano, mas se a população não tiver um bom comportamento, se os números da saúde evoluírem, a gente pode retroceder e voltar e ser mais rígido e ser mais restritivo. Então isso tudo a gente acompanha em tempo real. Mas eu acredito que daqui para quinta-feira a gente vai ter cumprido essa quarentena mais rígida. A gente pede para as pessoas, né, até quarta-feira, né, ter essa consciência de só sair de casa para aquilo que for necessário. Quando precisar sair, tomar todos os cuidados para que a gente possa, né, voltar aos poucos às atividades, né, fazer a geração de renda, as pessoas retomarem suas atividades econômicas, mas a gente precisa desse comprometimento de todos. Secretária Ana Paula Vilaça, muito obrigado aí pela entrevista, viu? Vamos torcer. Eu que agradeço a oportunidade e faço um apelo aí às pessoas para se cuidarem, por questão de amor ao próximo, né, por questão, né, da gente ter essa convivência seguindo todos os protocolos e assim a gente superar essa doença, essa pandemia tão grave.